Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Seja bem-vindo ao canal Andréia Matemática, eu sou o professor André. E hoje eu trouxe um problema muito bacana para a gente analisar, para a gente resolver. Um problema que tem muita coisa a ensinar. É um problema que caiu numa Olimpíada Russa, muitos anos atrás. Antes de você apagar e desistir do vídeo, eu peço, calma. Dá um tempo, dá um voto de confiança para mim, tá? Pega lá pipoca, o guaraná, senta e acompanha. Porque a ideia de trazer esse problema, por que exatamente este problema, é pelo fato de ser um problema difícil. Essa é a graça. Aqui nesse canal nós temos dois objetivos. Primeiro, ensinar matemática. E segundo, em pé de igualdade com o primeiro, ensinar a resolver problemas. Porque no dia a dia, às vezes você vê que o aluno sabe o conteúdo da matéria, mas ele não sabe resolver problemas. Porque resolver problemas é um assunto à parte na matemática, envolve técnicas de resolução de problemas e é justamente isso que nós queremos trazer para você. Para que isso dê certo, a gente precisa de problemas que colaborem, né? Problemas que sejam difíceis e que exijam o uso, o emprego dessas técnicas. A única coisa que eu vou pedir a você encarecidamente é a seguinte. Eu já fiz essa brincadeira antes e eu vou fazer novamente. Tá? Toda vez que você pega um problema que tem esta cara aqui, calma, não tenha medo. Porque por trás da cara esquisita existe um problema que você conhece, um problema que você sabe resolver. O nosso trabalho aqui e a sua missão qual é? Tirar o disfarce do problema. A gente quer ensinar a você como é que se tira o disfarce do problema, porque tirando o disfarce do problema, você vai olhar para ele e vai falar, ah, eu sei resolver. Ele era um problema, o tempo todo ele era um problema que você sabia resolver, só que ele estava disfarçado. Você olhava para ele, dava um medo, dava uma ansiedade, nossa, não sei por onde eu começo e tal. Então, a única coisa que a gente pede, lembre que nós vamos sempre tirar o disfarce do problema difícil. Essa é a nossa missão, tá bom? Então, vamos lá ao problema. Um problema da Olimpíada Russa. Ele fala o seguinte, calcule a soma de todos os dígitos de todos os números inteiros entre 1 e 1 bilhão. Ah, é para calcular a soma dos números? Não, não é para calcular a soma dos números, é para calcular a soma de todos os dígitos de todos os números, de 1 a 1 bilhão. Você vai encontrar vários livros que tratam desse problema, livros especializados em Olimpíadas, geralmente, e eu lembrei desse problema ontem. Falei, nossa, seria um problema legal para levar para o canal, só que em todos os lugares onde eu olhava, as resoluções eram as mesmas. Não que a resolução que você encontra nos livros esteja errada, mas ela não tem muito a ver com o nosso propósito aqui. Então, olha como são interessantes as coisas em matemática. Eu falei, será que tem como resolver isso de um jeito que empregue as técnicas que eu quero ensinar no canal? E parei ontem, depois do almoço, peguei o problema, tenta aqui, tenta ali, e felizmente saiu, deu certo. Então, o que eu vou trazer aqui para você é um jeito alternativo de resolver esse problema. Existe o jeito que você vai encontrar aos montes nos livros, basicamente todos os livros vão repetir a mesma resolução, e aqui a gente vai pegar uma resolução um pouco diferente, tá bom? Então vamos lá, ele quer que você calcule a soma de todos os dígitos de todos os números inteiros entre 1 e 1 bilhão. Bom, antes de mais nada, vamos já combinar uma coisa? Aqui neste vídeo, quando eu falar números, eu estou falando números inteiros. O problema gira em torno de números inteiros, tá? Repara que esse conjunto aqui, se a gente fosse escrever esse conjunto, vamos dizer que esse conjunto eu fosse escrever, dar o nome de conjunto A. Tá? 1, 2, até 1 bilhão. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer na resolução desse problema é a seguinte. Eu vou dividir esse conjunto em dois outros conjuntos. O conjunto B é 1, 2, até o número 999, 999, 999, tá? Conjunto B. E o outro conjunto é um conjunto que tem apenas o número 1 bilhão, tá? Por que eu estou dividindo esse conjunto original em dois? Porque olha só, esse cara tem 10 algarismos. Você fala, ah, André, mas aqui tem número de várias quantidades de algarismo. É verdade, eu tenho números aqui com um algarismo, 2, 3.
até números de 9 algarismos. Mas você concorda comigo que eu posso, por exemplo, escrever o número 1 da seguinte maneira. Eu posso escrever o número 1 com 9 algarismos. Da mesma forma que eu posso escrever que eu escrevo 9 algarismos, com 9 algarismos, esse númerozão aqui. Então vamos combinar o seguinte. Todos os números que estiverem nesse conjunto B, nós representaremos com 9 algarismos. Mesmo que seja o número 1, ele vai ser representado desse jeito. Combinado? Então, estabelecido esse acordo entre nós, primeiro passo para resolver de verdade esse problema. Quando você pega uma encrenca desse tamanho, nunca entre de peito aberto nessa briga. Nunca se jogue no mar sem saber a profundidade. O que você faz? Primeiro molha a pontinha do pé para ver qual é que há da água ali naquele pedaço do mar. Porque é muita coisa para você pensar ao mesmo tempo. Você vai acabar não conseguindo, você vai se desgastar e não vai dar em nada. Então, crie um problema auxiliar que seja análogo ao problema que te deram, só que mais simples, um irmãozinho menor, vamos dizer assim. É isso que a gente vai fazer logo em seguida. Então vamos lá. Criamos esse problema aqui, que é análogo ao problema original, só que ele é uma versão mais simples. Ele é o irmãozinho menor do problema original. Em relação aos números do conjunto B, lembra do conjunto B? Calcule a soma de todos os dígitos 3 nos números em que o dígito 3 aparece exatamente uma vez. Ou seja, nós vamos ter aqui, lembra que no conjunto B nós temos números representados por 9 algarismos. Nós queremos saber o seguinte, dentre os números do conjunto B, pegue aqueles em que o número 3 aparece uma única vez. André, por que o 3? Podia ser qualquer outro. Por que uma única vez? Por que exatamente uma vez? Porque, veja, nós vamos ter que fazer as contas de quanto dá a soma de todos os números 3 no intervalão original do problema, né? Quantas vezes ele aparece no total. Leve em conta que há números em que o número 3 aparece uma única vez. Há números em que ele aparece duas. Há números em que ele aparece 3 e assim por diante. Aqui, como é o irmãozinho menor do problema original, nós só vamos nos preocupar com os números em que o dígito 3 aparece exatamente uma vez. Quantos são esses números? Bom, vai depender, né? Porque o 3 pode dançar aqui, mudar de casa. Se você considerar, vamos supor que você fixe o 3 nessa casa. Quantos números de 9 algarismos terão o 3 exatamente nessa casa e o 3 aparecerá uma única vez e será aqui? Bom, 9 possibilidades na primeira casa, 9 na segunda, 9 na terceira, 9 na quarta, 9 na quinta, 9 na sexta, 9 na sétima, 9 na oitava casa. Existem 9 a oitava números, tais de 9 algarismos, tais que o 3 esteja exatamente aqui. Agora, aqui é o único lugar em que o 3 pode estar? Não, não é o único lugar. O 3, ele, como eu falei, ele pode, né, pipocar para lá e para cá. Então, essa é a primeira consideração que a gente tem que fazer. Existem 9 a oitava números em que o 3 está exatamente aqui. Agora, de quantas maneiras a gente pode colocar esse 3 aqui, nesse conjuntinho de casinhas? Bom, a gente pode fazer isso de 9 maneiras, tomando uma. Então, item 3. Quantos números com exatamente um 3 existem nesse conjunto onde os números são representados com 9 algarismos? É o produto desses dois caras, né? 9 a oitava vezes a combinação de 9 tomado 1 a 1. Isso aqui é a quantidade de números. Certo? Agora, se você me perguntar assim, André, é isso que o problema quer? Não, o problema quer saber o seguinte, qual é a soma de todos os 3 que vão aparecer em todos esses números? Bom, o 3 só vai aparecer uma única vez em cada um desses números, certo? Então, a soma que nós estamos procurando, vou chamar de S3,
ela é 9 elevado a 8 vezes a combinação de 9 tomado 1 a 1 vezes 1 vezes 3. Porque o 1 só aparece uma vez e eu estou somando todas as vezes em que o 3 aparece. Então, isso aqui é a soma de todos os dígitos 3 nos números em que o 3 aparece, o dígito 3 aparece uma única vez. Vamos fazer um problema auxiliar 2 para estender essa ideia? Fazer um pouco maior? A gente criou agora o problema auxiliar 2, que pede o seguinte: calcule a soma, ainda no conjunto B, a soma de todos os dígitos 3 nos números em que o dígito 3 aparece uma vez. Bom, é a fórmula que a gente acabou de ver, essa daqui. 2 vezes, é essa fórmula. 3 vezes, 4 vezes, 9 vezes, vai ser sempre esse mesmo padrão de fórmula. Ela vai ter sempre essa carinha. Então, quanto dá a soma de todos os dígitos 3 nos números em que o dígito 3 apareceu? No total. Você concorda que vai ser a soma disso daqui? Então, essa soma que a gente está procurando, ela vai ser... Repara que o 3 aparece em todos os termos, então ele fica em evidência. 3 vezes 9 à oitava, vezes a combinação de 9 tomado 1 a 1, vezes 1. Mais 9 à sétima, vezes a combinação de 9 tomado 2 a 2, vezes 2. Mais 3 pontinhos até o último. 9 elevado a 0, vezes a combinação de 9 elementos tomados 9 a 9, vezes 9. Isso aqui é a soma de todos os dígitos 3. O que a gente pode inferir daqui? Que a soma de todos os dígitos 4 vai seguir a mesma linha de raciocínio, só que aqui na frente, em vez de ser 3, será 4. O resto vai continuar igual. Dígito 1, mesma coisa, aqui vai ficar 1, o resto igual. Dígito 4, dígito 5, dígito 6, até 9. Você só muda aqui e o resto continua igual. Então vamos juntar tudo e ver como é que fica essa fórmula no fim das contas? Então vamos lá. Problema auxiliar 3. Repara que a gente está progredindo lentamente, camadas, né? Cada problema auxiliar novo que a gente cria, a gente coloca um elemento novo que faz a gente se aproximar do problema original. Em relação ainda aos números do conjunto B, calcule a soma de todos os dígitos. Todos os dígitos que aparecem ali. Então, quanto dá a soma de todos os dígitos 1? Essa fórmula aqui. Todos os dígitos 2? Essa fórmula. E vai até o dígito 9, que é dado por isso aqui. Então, no fim das contas, se eu quiser saber a soma total de todos os dígitos, eu teria que usar esta fórmula aqui, ó. 1 mais 2 mais 9 vezes isso aqui. 9 elevado a 8 vezes a combinação de 9 elementos tomados 1 a 1 vezes 1 mais etc. mais 9 elevado a 0 vezes a combinação de 9 elementos tomados 9 a 9 vezes 9. Isto aqui é a fórmula que vai me dar a soma de todos os dígitos, de todos os números do conjunto B. Vamos ver agora como é que a gente desenvolve a partir daqui. Então vamos lá. Pegando a última fórmula, reescrevendo ela direitinho, o que a gente vai ter? Isto aqui vai dar 45. E todo este cara aqui, se você tiver a paciência de fazer a conta, esse cara todo vai dar 900 milhões. Então, a soma parcial até o momento dá 40 bilhões e 500 milhões, soma total de todos
os dígitos de todos os números do conjunto B. Lembra-se? Falta um número. Qual é o número que está faltando? É o número que a gente deixou lá sozinho no conjunto C. O número 1 bilhão. Lembra dele? Então, o que a gente tem que fazer? Somar a essa quantidade a soma dos dígitos do número 1 bilhão. A soma dos dígitos do número 1 bilhão dá quanto? 1, né? 1 mais 0 mais 0. Então, resposta do problema. 40 bilhões, 500 milhões e 1. Essa é a resposta do problema. Tá bom? Sim, é um problema difícil? É. Mas, de novo, presta atenção na técnica. Como que a gente foi resolvendo? A gente não partiu de cara para brigar com o leão. Você vai comendo pelas bordas. Você testa uma coisa aqui, outra ali e vai construindo sua solução aos poucos. É assim que se resolve um problema difícil. Tá bom? Lembra que o problema difícil, cada um dos passos que eu dei aqui, são passos que você sabe fazer. Isoladamente. Esse é o ponto. Você tem que tirar o disfarce do problema. O que é tirar o disfarce do problema? É você perceber o seguinte, que no fundo tudo aquilo é uma soma de coisinhas menores, de probleminhas menores que a gente sabe fazer. É só uma questão de organizar e de ter uma certa estratégia, tá bom? Perguntas, críticas, dúvidas, sugestões, por favor, fique à vontade aqui na seção de comentários, tá bom? Bons estudos para você e até mais.